Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Glória a Deus, amém, irmãos? Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 133. Salmo 133, foi nossa leitura da semana passada. Assim diz a palavra de Deus. Cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nossa vida diante de Ti. Nós apresentamos a Tua igreja nesta congregação diante de Ti. Pai, nós Te pedimos, enche esse lugar de um santo temor da Tua presença. Enche este lugar, Senhor, da Tua reverência, pela Tua glória, pela Tua presença, pela Tua unção. Abre os nossos corações e toca, Senhor, no nosso espírito. E enche-nos, Senhor, daquilo que o Senhor deseja derramar sobre nós. Mas transforma a nossa caminhada individualmente e como corpo, para irmos de glória em glória, experimentando do Senhor e adorando e glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Opa, depois eu pego. Amém. Um salmo pequeno, muito profundo, uma grande pérola que o Senhor nos dá, celebrando a nossa comunhão com o Senhor. Amém? E a nossa comunhão uns com os outros. E hoje o nosso tema é a bênção da comunhão. Amém? Então, primeira coisa que eu quero falar é a gente ter uma introdução breve sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é um livro de orações. Orações cantadas ao Senhor. Algumas derramando o coração diante do Senhor, em lamentação pelo estado deste mundo, outras em louvor e adoração por quem o Senhor é. Sobretudo, os salmos, eles vão, irmãos, estar celebrando muito, e orações, falando primeiro do nosso anseio de sermos fiéis à palavra de Deus, né? Salmo 1 começa lá, bem-aventurado aquele, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É uma palavra clara de centrarmos a nossa vida
na palavra de Deus e ansiarmos, meditando nessa palavra, vivermos ela. Mas são salmos que também falam de uma oração, de uma expectativa do povo santo. A vinda do reino do Messias. O Messias virá. E nós precisamos estar preparados para isso. É o grande clamor dos salmos. Que o Messias venha. Que o seu reino venha. E então tudo será restaurado. E então as nossas lamentações pela injustiça de um mundo que se rebela contra Deus se transformarão em cânticos de alegria, porque o Messias, o ungido, veio e trouxe o seu reino. Amém? Às vezes é difícil a gente fazer uma conexão com os salmos. Às vezes a gente olha ele como se fosse uma simples coletânea de cânticos. Mas nós precisamos lembrar que na história do povo de Deus, houve um tempo em que eles foram levados para o cativeiro da Babilônia, e depois eles foram trazidos de volta a Israel, e houve restauração de Jerusalém. E houve um homem chamado Esdras, que restaurou sobretudo o lugar da palavra de Deus no meio do seu povo. E ele é o responsável pela organização do Antigo Testamento, e ele é responsável por organizar o livro de Salmos. Amém? Não sei como é que é sua Bíblia, algumas Bíblias são mais claras nesse ponto ou não, mas o livro de Salmos, na verdade, é uma união de 5 livros. Nós temos 5 livros ali unidos, e essa parte que nós estamos lendo está no 5º livro. Eu não vou entrar nesse assunto, mas o que nós precisamos entender? Ele é assim dividido, e ele foi reunido visando uma coerência, amém? Visando que a gente possa enxergar essas verdades pelas quais nós oramos. E este Salmo 133 está numa coleção de orações chamada O Cântico dos Degraus. Assim como o salmo que o pastor Luiz Antônio iniciou o culto hoje, é um cântico dos degraus, que começa do Salmo 120 até o Salmo 134. No hebraico é literalmente o cântico da subida, porque eles cantavam essas orações indo das suas cidades para Jerusalém, em especial nas 3 festas em que eles celebravam o Senhor em Jerusalém, amém? Então eles iam cantando, né? E como a gente vê o próprio Jesus dizendo na parábola do bom samaritano, a gente não vai para Jerusalém, nós subimos para Jerusalém. É uma ideia de caminhar para cima, é uma ideia de que estamos indo para um lugar mais alto. E esses cânticos da peregrinação ou da subida falam desse nosso anseio pelo reino messiânico, pela sua vinda e pela sua glória. Estamos juntos? E esse é o penúltimo desses cânticos. É um salmo do rei Davi. E com isso a gente precisa pensar um pouco no contexto. É um cântico que celebra de comunhão. E talvez João Calvino seja um dos que mais toque nesse ponto, de que essa não era uma realidade palpável na época do rei Davi. Davi enfrentou a falta da união entre os irmãos, a começar na sua própria família. Um pai que não o considerava, Precisamos lembrar que quando Samuel foi ungir o rei lá na casa de Jessé,
Jessé manda chamar todos os seus filhos, menos Davi, que ele tinha uma certeza: se tem alguém aqui que não vai ser ungido para rei, é Davi. Ao ponto de que, depois de Samuel ver os filhos todos, ver que a unção não é para nenhum deles, fala assim: você não tem nenhum outro filho, não? Tem alguma coisa errada aí. O menino está lá no pasto, cuidando das ovelhas, chama ele. Estamos juntos. Não era amado dos irmãos. Quando ele vai, a época lá de Golias, ele vai levar a marmitinha para os irmãos que estão na guerra. Pelo menos para levar a marmita ele servia, Os irmãos reclamam dele, Você está aí falando coisa porque tu tem raiva no coração, tu é gente que não presta não, tu gosta de confusão. Eu fazer aqui o quê? Davi enfrentou isso, enfrentou a perseguição de Saul. Quando foi rei, enfrentou oposição no meio do seu próprio povo. A gente lê da impressão que ele foi coroado rei, está todo mundo junto, ele não foi assim, irmãos. Boa parte do povo o resistiu. É difícil quando os nossos inimigos são o povo da nossa própria casa. Quando os nossos inimigos são os nossos próprios irmãos. É a nossa própria família. Eram aqueles que deveriam nos apoiar. Então Davi está diante de uma visão rara, de ver as pessoas unidas, vencendo suas diferenças, seus pontos de vista, porque eles estão em um momento em que o Senhor vai à frente. Eles estão unidos para cumprir um mandamento, de celebrarem juntos as festas do Senhor. E aquela visão que Davi tinha, dos irmãos unidos, ao redor do Senhor, celebrando o Senhor, fez ele enxergar quão bom, quão raro e quão precioso é isso. Não somente aos seus olhos, é um espírito profético sobre ele, expressando o coração de Deus sobre a unidade dos irmãos. Às vezes nós perguntamos muito: Senhor, o que te agrada? Senhor, qual é a tua vontade? Então este salmo nos diz algo que é precioso aos olhos de Deus, que Ele anseia, que Ele ama, que o agrada profundamente. É quando nós, os irmãos, nós, a igreja, vivemos em união. Estamos juntos, irmãos? Glória ao Senhor. Então vamos entrar no salmo em si. Ó quão bom e quão suave, ou quão prazeroso é que os irmãos vivam em união. Quando Deus diz que algo é bom, Ele está dizendo que algo é bom por causa do seu propósito. É bom, é bonito, Eu gosto dessa palavra traduzida por suave. É a palavra naim, mais traduzida por prazer. Quando um judeu diz prazer em te conhecer, ele vai usar a palavra naim. Naim em te conhecer. É o lugar do prazer. Esse prazer que fala de harmonia também. Talvez por isso os tradutores gostaram dessa palavra suave. Fala dessa harmonia, daquelas coisas que você contempla e fala e te enchem mesmo dessa sensação de prazer e de alegria. Versículo 2, onde nós procuramos nos deter, vai fazer a nossa primeira comparação. É como óleo precioso. Amém? Sobre a cabeça. Então nós estamos falando da unção. O óleo da unção.
Primeiro ponto desta unção é que a unção não era algo simplesmente do ponto de vista sagrado, mas a unção, a princípio, era um gesto de hospitalidade. Ela envolvia, sobretudo, uma visão de alegria. Esse prazer em te conhecer, essa alegria de te ter comigo. Então, normalmente, quando um oriental entrava na casa do outro, vinha para uma festa, ele era recebido pelo outro ali na porta, a primeira coisa que ele receberia era um óleo na cabeça. Na nossa cultura é meio esquisito, né? Eu imagino as mulheres arrumam bem seus cabelos, né? Alguém falar de derramar óleo na cabeça delas, não vai gostar, né? Os cosméticos da época eram diferentes, né? Eu imagino o povo caminhando naquela poeira, né? Longas caminhadas a pé, né? Ou em cima de um cavalo, de um carro de boi, né? No Nepal a gente dizia assim, que tinha maquiagem da rua, era poeira que a gente pegava, né? A gente chegava na casa dos outros com os cabelos muito interessantes, né? Eu acho que seria um bom lugar para a gente voltar a essa cultura do óleo, né? Pega o olhinho, baixa a cabeleira, fica tudo bonitinho e cheio de ervas aromáticas cheirosas, né? É disso que o Salmo 23 está falando, quando diz o Senhor, né? É o nosso pastor. E chega um pouco à frente, vai mostrar o Senhor como nosso anfitrião, né? Dizendo, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Me dá alegria. Alegria da comunhão. O meu cálice transborda. O Senhor é o nosso anfitrião. E Ele é um anfitrião que expressa toda a sua alegria de nos ter com Ele, de estarmos unidos a Ele. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aqui, não é a nossa união um com o outro simplesmente, porque essa união não é possível se nós não tivermos a nossa união com o Senhor. Amém? Primeiro ponto, o que torna possível a comunhão uns com os outros, nesse nível precioso, nesse nível de agradabilidade, que enche o coração de Deus de júbilo e de alegria, ela depende da nossa união com o nosso Deus, de nós desfrutarmos da nossa comunhão com Cristo Jesus. Lá em 1 João, capítulo 1, Epístola de 1 João, capítulo 1, diz o seguinte, no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Ou seja, ele está dizendo, eu estou escrevendo essa epístola, nós pregamos, anunciamos o que experimentamos com Cristo Jesus, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quer ter comunhão conosco? Você precisa ter comunhão com o Pai e com o Filho. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios é uma carta maravilhosa, né, irmãos? Creio que já comentei aqui, a carta mais fácil da gente entender, porque ela foi escrita para os carnais, né? Para as crianças na fé, então nós podemos entender. Eu já tive um conflito com essa carta, por causa de um conflito que eu tive com uma irmã, uma líder. Não foi um conflito assim de bater boca não, eu não sou de bater boca não.
Rebeldia tem muitas manifestações. Tem essas abertas e tem as veladas, né? Infelizmente, pelo meu temperamento, as minhas rebeldias, a maioria das vezes, são veladas, são passivas. E haja um trabalhar de Deus para trazer um quebrantamento e correção no coração. Mas eu lembro um dia que derramei meu coração diante do Senhor por causa dessa líder, porque eu entendia que ela estava fazendo algumas coisas erradas. E na comunhão, irmãos, é assim, né? Você enxerga o que é bom, e a gente tem que estar perto o suficiente para enxergar também o que é ruim. E eu dizia para Deus: Senhor, ela faz essas coisas erradas, mas afinal foi o Senhor que pôs ela aí de líder, né? Eu não sei como é que só se conversa com Deus, não. Eu, de vez em quando, né, falo assim: isso não é a realidade do meu coração, é o que eu estou pensando, então eu vou expor para o Senhor. É essa a realidade, é isso que eu estou pensando. E eu fui falando tudo que eu achava que essa mulher fazia de errado, e por que é que Deus escolhe uma pessoa dessa para ser líder de um ministério tão grande. E o Senhor me levou aqui primeiro aos Coríntios, né? Esse povo todo errado. Que misericórdia, a gente lê essa carta, a gente assusta, né? A gente não quer se enxergar nela, mas nós estamos nela. E Deus falou assim para mim, usando esse texto de 1 aos Coríntios, com tudo isso que eles faziam de errado, e Paulo chamando eles de santos. E Paulo ainda diz assim: vos louvo, porque não falta nenhum dos dons no meio de vocês. E o Senhor me disse assim: pois é, meu filho, você enxerga os defeitos dela. E você enxerga e está dizendo que não tem os defeitos que ela tem. Mas eu enxergo as virtudes dela. Eu quero te dizer que você também não tem as virtudes que eu encontrei nela. É as horas que eu sei que Deus fala comigo, sabe, irmãos? Que fala assim: isso não vem de mim mesmo. Eu não teria coragem de dizer para mim coisas tão difíceis de eu engolir. Mas eu fechei minha boquinha, me coloquei no meu lugar, falei: Senhor, me perdoa, e que o Senhor gere em mim virtudes, para que um dia eu possa ser útil para a sua obra. Me tire desse lugar de crítica, porque eu não fui colocado para ser juiz de ninguém. Fui colocado para ser irmão. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Está perguntando para que você foi chamado? A palavra de Deus está respondendo: você foi chamado para a comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que a partir desse verso, aqui no versículo 10, ele então vai falar dos problemas de unidade entre os irmãos. Versículo 11: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então ele primeiro lembra: o seu chamado é a comunhão com Jesus Cristo. E ele está dizendo: sabe os problemas que está acontecendo no meio de vocês? As divisões que existem no meio de vocês? Elas acontecem porque vocês não estão firmados na comunhão de vocês com o Senhor. Se vocês zelarem pela comunhão de vocês com o Senhor,
vocês vão zelar pela comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? Estamos juntos? Voltemos lá para o nosso Salmo 133. É como óleo precioso, o óleo da unção. Isaías capítulo 61, versículo 3, vai nos dizer que esse óleo é o óleo de alegria. Unção fala de alegria. E ele vai nos dizer que essa é uma alegria muito especial, porque ele não está falando simplesmente da unção de um anfitrião que derrama sobre nós numa festa. Ele vai comparar com a mais alta e preciosa unção que existe. Não é qualquer cabeça, é sobre a cabeça que desce sobre a barba, e não é qualquer barba, é a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então ele está dizendo, esta unção, eu não estou falando do óleo comum, da casa dos anfitriões, eu estou falando da mais refinada, da mais alta unção que existe. Eu estou falando do óleo santo, que foi descrito lá em Êxodo capítulo 30, com mirra, com canela, com acácia, com o azeite de oliva, com aquelas fragrâncias, um óleo tão santo que ninguém podia reproduzir ele. Lembrando que nós estamos falando de uma compilação após o exílio, apesar de ser um salmo davídico, a preciosidade deste óleo era mais cara ainda, porque após o exílio, eles não sabiam mais como preparar esse óleo, da forma como ele foi preparado lá em Êxodo. Arão, o sumo sacerdote, ou sacerdote ungido. Existem alguns textos bíblicos que querem nos ensinar como é que a gente medita na palavra de Deus. E quando ele fala que da unção de Arão, ele não está simplesmente falando, podia dizer, da unção do sumo sacerdote, mas ele quer que você lembre lá da unção de Arão. Primeiro ponto, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Mas a literatura hebraica é uma leitura de meditação. É para você ficar, como diz no Salmo 1, meditando nesta palavra da lei, na Torá, de dia e de noite. Ele está te convidando para pensar um pouco agora sobre aquela unção do sacerdote Arão. A primeira unção. Para e pensa na preparação daquele óleo. Moisés está lá no monte, ele recebeu os 10 mandamentos, e agora o Senhor está dando para ele uma série de ordenanças, uma série de visões. Ele enxerga o que é o tabernáculo, como é para fazer cada coisa, como é que ele vai fazer as vestes sacerdotais. Lá no capítulo 28 ele vai dizer, Moisés está lá no monte, o povo lá embaixo, e Deus está dizendo para ele, Moisés, separa para mim Arão e os seus filhos, eles me serão sacerdócio, de geração em geração. E ele vai dizer como será consagrado, e ele vai dizer, vai pôr as roupas, tudo bonitinho, e depois você vai derramar o óleo sobre a cabeça dele. Esse óleo era tão precioso, irmãos, ele era aspergido nas coisas. Nós vamos ver o cumprimento de todas essas ordens lá no capítulo 8 de Levítico, quando acontece a consagração
de Arão e de todos os utensílios do tabernáculo e do próprio tabernáculo em si. Aquilo que estava inativo, estava ali já montado, pronto, mas agora ele de fato vai começar a funcionar para Deus. Ele vai ser consagrado para Deus. Asperge o óleo em tudo, mas em Arão não vai aspergir não. Nele vai ser derramado. Em hebraico, sumo sacerdote, você tem a palavra sumo sacerdote, que é o sacerdote alto, né? E ele é chamado também de o sacerdote ungido, né? Em hebraico é literalmente o sacerdote Messias, porque ele é uma figura do Messias. Ele é uma figura daquele que foi consagrado, da cabeça aos pés. Os outros sacerdotes, os filhos de Arão, não têm o óleo derramado sobre eles. Vai ter também só aspergido. Só sobre o sumo sacerdote era derramado esse óleo. O que há de tão precioso na unção de Arão, irmãos? Primeira coisa que nós precisamos lembrar, ele era o irmão de Moisés. Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, foi chamado por Deus. Deus o chama, e quando ele vê o tamanho da sua tarefa, ele começa a apresentar desculpas para Deus. Deus, eu não presto para isso não. Deus, eu tenho esse e esse problema. Deus, como é que o povo vai crer em mim? E Deus lá no capítulo 4 começa a dar sinais, começa a fazer coisas, até que chega uma hora que diz assim, Deus, amém, já entendi isso, só que tem um problema, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Né? Alguns entendem que ele era gago. E Deus se ira contra ele a um ponto, que vira e diz assim, Moisés, Arão é seu irmão? É, eu tenho um irmão Arão. Pois é, então eu falo contigo, você fala com Arão, Arão fala com Faraó, Arão fala com o povo. E você vai agora que Arão está te esperando, ele está vindo ao seu encontro no deserto. Irmãos, eu acho tão lindo esse versículo, porque na época não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Mas Arão era um homem de Deus. E ele estava lá no Egito, e na sua comunhão com Deus, Deus falou para ele, você tem um irmão chamado Moisés, está aí há 40 anos fugido. Nós não estamos falando de uma semana, um ano, nós estamos falando de 40 anos, irmãos. Vai lá para o deserto encontrar com Moisés, que eu estou trazendo ele. E Arão vai lá, encontra Moisés, os dois se encontram, aquele encontro profético, né? Primeira conferência profética, Arão e Moisés. E assim como Deus falou, Moisés fazia. Ele falava com Arão, Arão falava com Faraó, Arão falava com o povo, os milagres aconteciam, as pragas vieram, o povo foi liberto, o povo caminha, Mar Vermelho se abre. Ele quer que você pense em tudo isso, a comunhão. Moisés não tinha como fazer sozinho. Ele precisava do seu irmão para que a obra de Deus acontecesse. Acho lindo quando Paulo diz em 2 Coríntios que ele chega a uma cidade e ele diz assim, voltei, porque eu estava sozinho. Eu esperei que, se não me falha a memória, Tito pudesse estar comigo, a fim de que eu pudesse pregar o Evangelho. Jesus nos manda ir de 2 em 2. A palavra de Deus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei entre eles. E aí nós podemos exercitar a oração de concordância. O que 2 ou 3 concordarem na terra, junto com o Espírito Santo, e ligarem, será ligado nos céus. E desligarem, será desligado nos céus. Isso é o poder da comunhão. Mas sabe, depois de tudo isso acontecer, Moisés sobe naquele monte.
ele está lá, diante da glória. E o povo está ali embaixo, sem ter contato com a glória. Eles só estão vendo os trovões, relâmpagos, nuvem. E eles chegam para Arão e dizem assim: Arão, Moisés está lá há muito tempo, né? Já estava chegando aí os 40 dias, né, irmãos? O homem subiu do monte, não desce, não come, não bebe. Moisés deve ter morrido lá em cima, e ninguém tinha coragem de subir no meio daquela nuvem e ver o que tinha acontecido, né? Não tinha a cordinha que tinha no sacerdote, que se morresse no Santo dos Santos puxava, né? E aí, Arão, o que nós vamos fazer? Né? Faça deuses para nós. Arão não teve firmeza de caráter. Arão não teve posicionamento em Deus. E Arão cedeu à pressão do povo. Pediu as joias, né, o ouro, pôs na fornalha, moldou um bezerro, fez lá um ídolo. Esse Arão que profetizou, que ouviu Deus, que esteve do lado de Moisés, esse mesmo Arão, cooperador da obra de Deus, fez o bezerro de ouro, e o povo começou a fazer aquela idolatria em toda a forma pagã. Enquanto Arão estava fazendo isso, Moisés estava lá no monte, ouvindo que Deus tinha separado ele para ser o sacerdote do povo de Deus. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós enxergamos a falha do irmão, mas nós não entramos no monte para ouvir o que Deus está falando a respeito dele. E nós tratamos os irmãos de acordo com a obra deles, e não de acordo com aquilo que Deus falou sobre eles. Todos nós gostamos de citar, né, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo: ora, todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem até um cântico aí, né, dizendo: eu sou nova criatura. Né? Nós gostamos desse eu, que é uma maravilha. Mas se você ler o texto e o contexto, Paulo não está dizendo: você é nova criatura. Ele está dizendo: quando você olhar para o seu irmão, não conheça ele segundo a carne dele, segundo a aparência dele, segundo as suas qualidades e os seus defeitos. Quando você olhar para ele, conheça o seu irmão no Senhor. Olhe para ele sabendo que ele é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que nós olhamos para os outros, né? Eu lembro também dessa vergonha que eu passei com Deus, né? Eu estava um dia no monte, gosto de orar no monte, irmãos, é bom. Estava no monte, irmãozinho veio orar por mim, irmãozinho pôs a mão na minha cabeça, irmãozinho começou a profetizar, irmãozinho acertou na profecia. E eu fiquei pensando assim: ei, irmãozinho, se eu não conhecesse sua vida, sua história, e comecei a lembrar: irmãozinho já falou nisso, irmãozinho já falhou naquilo, irmãozinho é imaturo com isso, com aquilo, mas essa profecia está tão certa que eu até diria: Deus está te usando. Mas como eu conheço sua história, Deus fala assim: e eu conheço a tua, meu filho, quer que eu te lembre? E eu também te uso. Eu falei: Senhor, misericórdia, que vergonha. Não é que o Senhor está usando o irmão, apesar da história dele, porque o Senhor me usa apesar da minha. Porque as coisas antigas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Sabe o que havia de especial na unção de Arão, meus irmãos? É ver esse homem que caminhou com Deus, falhou, sem firmeza de caráter. Um caráter tão falho que quando Moisés desce irado, amém, né? Vamos conhecer Moisés pelos olhos do Senhor, o homem mais manso da terra. Mas num dia de ira ele matou um, né? Mas o homem mais manso da terra, né? É assim que o Senhor testemunha dele. O homem desceu irado do monte. Eu acho que Arão ficou com medo. Que quando ele perguntou para Arão, Arão, o que é isso que fizeste? Não sei, Moisés, não sei. Eu taquei o ouro na fornalha, pulou esse bezerro, desse jeito aí, ó. A gente zanga, né, irmãos? Está faltando com a verdade. Vou chamar o irmão no caminho estreito. O irmãozinho não está sabendo contar a história direito, não. Está omitindo algumas coisas. Mas apesar da ira, e aquilo precisava ser tratado, alguns milhares morreram naquele dia, porque o Senhor tratou com eles. Mas Arão, a tribo de Levi, foram poupados. Arão tinha medo, mas o Senhor tratou com eles. Mas na comunhão de Moisés com o Senhor, de Arão com o Senhor, ele foi tratado e restaurado. E lá estava esse Arão agora, algum tempo depois, sendo ungido como o sumo sacerdote, apesar da sua história. Porque ele não foi escolhido nem por causa dos seus acertos, nem por causa dos seus erros, ele foi escolhido porque o Senhor assim o quis. Eu quero te dar uma palavra aqui essa noite. Talvez os seus sonhos nessa manhã, né? Eu já fui para de noite. Os seus sonhos talvez estejam morrendo. Talvez você esteja num momento de fraqueza. Talvez você esteja num desses momentos em que está sendo vencido pelos seus medos. E por causa dos seus medos, você não está se posicionando diante do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tente vencer sozinho. Deus tem levantado irmãos para estarem ao seu lado. Comunhão, irmãos. Comunhão não é comunhão ao redor do churrasco, não é comunhão ao redor da brincadeira, não é comunhão para ficar falando potoca, é a comunhão ao redor do Senhor. É uma comunhão onde você pode se aproximar tanto da vida do seu irmão, e que o Senhor vai te usar para restaurá-lo, para restaurar o que Deus falou a respeito da vida dele. Talvez os seus sonhos estejam morrendo. Talvez você olhe para coisas que Deus plantou no seu coração e pensa, isso não tem mais lugar, não vai acontecer. Eu deveria estar contado entre aqueles que foram mortos por causa da sua rebeldia contra Deus, por causa dos seus pecados. Mas primeiro, nós fomos salvos pelo poder desse sangue, que nos trouxe uma aliança e nos colocou em comunhão com Deus. Nós fomos restaurados para uma nova vida, uma vida de igreja, de corpo de Cristo, onde nós vamos funcionar
uns na vida dos outros, liberando palavras de exortação, palavras de encorajamento, palavras de consolação, aonde Deus vai trazer coisas celestiais do seu propósito eterno e estabelecer sobre a sua vida a bênção dele, a graça dele, a unção dele. Irmãos, comunhão é um lugar para o fluir da unção. Quantas pessoas têm usado a comunhão, irmãos? A nossa unidade muitas vezes é para ter espaço para fluir coisas da carne, coisas do mundo. E as coisas de Deus ficam sufocadas. 1 aos Coríntios 12, 13, 14, amo ali, falando do corpo de Cristo, ligados uns aos outros, irmãos, onde o Espírito flui com os seus dons, flui para a edificação do corpo, onde nós experimentamos o Senhor Jesus através da vida uns dos outros. É como esse orvalho de irmão. Não vou falar muito do orvalho, não. Orvalho, irmãos, traz primeiro refrigério. Comunhão traz refrigério. Mas esse orvalho trouxe vida para as regiões secas. Quando nós temos comunhão, uma comunhão centrada no Senhor, irmãos, a vida do Senhor vai invadir as suas regiões secas. Sabe, irmãos, comunhão é algo pelo qual nós lutamos. Lutamos pela vida dos irmãos, como Moisés lutou. Moisés olhava para aquele irmão naquele momento derrotado, e ele dizia: você é escolhido de Deus, sacerdote de Deus. Ai, irmão, se coloque em pé. Eu gostaria que nesse momento você pudesse juntar com algum outro irmão. Vamos ficar 2 a 2. Olha aí para o seu irmão, diga para ele: eu quero lutar para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Graças a Deus, irmãos, eu já estou aqui há tempo suficiente para conhecer algumas histórias. É bonito para mim daqui para frente ver alguns irmãos, e já ver alguns aqui que estão aqui hoje, porque alguém lutou pela vida deles. Lutou em oração, lutou em palavra, lutou em mansidão, lutou em paciência. Comece a orar pela vida deles. Comece a orar, orem juntos pela nossa vida como igreja. Senhor, dá-nos uma visão do corpo de Cristo. Senhor, Tu és o ungido de Deus. Tu és o cabeça da igreja, e o óleo foi derramado sobre Ti. Nós somos o Teu corpo, e a Tua unção está escorrendo sobre nós. Unção abundante. E esse perfume precioso da unção vai se espalhando nesse ambiente, enchendo este ambiente com a Tua glória, enchendo este ambiente com a Tua presença, porque como perfume derramado é o Teu nome, Senhor. Que quando estamos aqui unidos nesse momento, esse perfume se espalhe no ambiente. Senhor, nós temos irmãos aqui que estão em lutas,
Nós temos irmãos aqui que estão em momentos de fraqueza, de necessidade. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos no poder dessa unção. Levanta-nos em consagração. E começa a fluir no nosso meio. Libera dos teus rios, Senhor. Libera do teu sobrenatural. E edifica-nos em Ti, vai abrindo os nossos olhos para vermos a Tua vida gloriosa, Senhor Jesus. Vai restaurando aqui no nosso meio hoje chamados, vai restaurando consagração, vai restaurando santificação, vai restaurando sonhos, vai fortalecendo, vai liberando perdão, Senhor. Vai quebrando laços do diabo, vai quebrando prisões. Senhor, o Senhor pagou um alto preço lá na cruz. O teu sangue foi derramado para que fôssemos um. Dá-nos vitória sobre os nossos próprios interesses, sobre o nosso egoísmo, sobre as nossas diferenças. Quando contrariamos uns aos outros, vem com a tua unção. Dá-nos exercitar o caráter de Cristo, caráter de humildade, colocando o outro em posição superior à nossa. Caráter de mansidão, Senhor, na hora da correção, na hora de tratar as dificuldades, os problemas. Desenvolve o caráter da paciência, até que cada um dos nossos irmãos respondam, porque nós queremos morar juntos na Santa Jerusalém. Nós queremos estar juntos como corpo, como irmãos, ligados uns aos outros. Abençoe, irmão, a vida do seu irmão. Abençoe a sua casa, a sua família. Que seja um lugar onde essa santa comunhão seja estabelecida, onde o Espírito Santo trabalhe no nosso caráter. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.